Boa noite, professor, colegas de estudo, queridos alunos. Vamos lá. Eu vou explicar através desse vídeo a nossa matéria, que é a teologia através da aplicação pastoral. Então, o que eu entendi com as aulas de psicologia, tá? Definição de psicologia, de acordo com o grego, tá? A psique é a alma e logos é o estudo. Então, psicologia é o estudo da alma. Sabemos que nos primeiros estudos e rumores sobre o estudo da alma foi na Grécia Antiga, na etapa empírica, que nessa etapa o conhecimento era visto pela experiência e o homem, os pensadores gregos começaram a pensar e tentar responder os seguintes paradigmas, né? Quem eu sou, por que existo? E com esses pensamentos surgem os pequenos dilemas, né, do ser humano. Então, o que aconteceu? Um pensador chamado Hipócrates, né, com esses paradigmas, começou a estudar e através desses estudos ele compreendeu e entendeu que o comportamento humano ele era regido, né, por 4 líquidos dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. E quando a pessoa tinha mais a tendência desses líquidos, né, ele tinha um determinado comportamento. Então, o humor, né, o humor da pessoa. Então, ele tinha um humor irritado, ele tinha um humor alegre, ou ele tinha um humor frio, um humor quente, um humor seco. Então esses 4 líquidos eram chamados de o sangue, né, que era quente e frio, a fleuma, que era fria e úmida, a bilis amarela, que era quente e seca, e a bilis negra, que era fria e seca. Então essa teoria se destacou na antiguidade e na maior parte da Idade Média, e logo foi descartada com o surgimento aí da etapa pré-científica, que nesta etapa pré-científica destacou-se com as teorias da associação e as teorias das faculdades. E logo após isso, né, foram criadas através de estudos de filósofos, sociólogos e demais pensadores, as escolas clássicas e as abordagens psicológicas. Então as principais é o behaviorismo, né, fundada por John Watson, tá, onde ele se interessava pela terapia e estudo de comportamento e o condicionamento, mais conhecida como a psicologia comportamental. Após essa, temos a psicanálise de Freud, que estuda e analisa e enfatiza o papel do inconsciente, do cérebro da pessoa, dos conflitos e dos processos, né, de simbolização na formação da personalidade do comportamento humano. Também afirmava que a mente era dividida de consciente e inconsciente, e no consciente e inconsciente da mente ela tinha subdivisões. E essas subdivisões eram o ego, o id e o superego, tá? Que estruturavam a personalidade e as ações da pessoa. Logo após, teve o gestaltismo, a escola de Gestalt, que surge na Alemanha no século XX, e afirmava que nossa mente modelava os elementos que ela capturava através da visão e da percepção, e que definia a básica que todo, né, maior ou mais que o todo ele é maior, tá, e mais que a soma das partes, né? Logo após essa escola, nós temos a escola da psicologia humanista, fundada nos Estados Unidos da América, e tem como base que o ser humano é protagonista da sua própria história. Então você faz o seu próprio caminho, você faz
a sua própria vida pessoal, própria vida profissional, sendo protagonista dela e buscando o que você quer, né? E logo após esse acontecimento, temos que explicar, né? Compartilhar a compreensão sobre umas das, na unidade 3, falar sobre percepção, memória e motivação, né? Então, o que eu busquei? Eu busquei a motivação, porque, ao meu entender, a motivação ela pode ser descrita como uma combinação de estímulos e ou conhecimentos positivos e ou estímulos e conhecimentos negativos, que são as frustrações, tá? Para a realização de seus objetivos, metas pessoais, profissionais ou de autoestima, né? Então, assim, um exemplo bem simples que o professor Carlos Tadeu nos deu, né? É que uma pessoa ela começa um trabalho novo e ela começa a trabalhar bem, não falta, não chega atrasado, enfim. Então ele vai ter ali um reconhecimento do seu superior, ele vai ser elogiado. Então essa pessoa vai trabalhar melhor, vai viver melhor, vai buscar mais conhecimento. Agora, se fosse ao contrário, se essa pessoa trabalhasse e não fosse reconhecida, e ela fosse castigada, ou ela fosse punida, ou a pessoa, o seu superior, não falasse bem dela, então ela ia gerar uma frustração aí dentro do seu coração, da sua mente, e não ia produzir conforme ela deveria ser, né? Ela não estaria sendo feliz. Então, para mim, a motivação, além da motivação ser uma motivação pessoal, a motivação ela pode ser uma motivação familiar, uma motivação profissional. E só depende de você buscar essa motivação. Qual é o seu objetivo, o que você procura. Então, depois que eu conheci Cristo, a minha motivação é uma motivação diferente. Eu tenho uma motivação pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelo meu objetivo pessoal. Então, a motivação eu entendo que ela é um combustível e uma energia positiva que vai te levar aonde você quer chegar. Só depende de você. Então, depois dessa parte da explicação da motivação, né, qual que foi o meu pensamento da abordagem sistêmica? A abordagem sistêmica, para mim, ela busca entender que as pessoas partem de interações e de relações e estabelecem um ambiente conforme os indivíduos ao seu redor ou a empresa ao seu redor. Ou seja, a explicação que o professor nos deu. Existe hoje o sistema solar, que ele é composto por Terra, Plutão, Netuno, Marte, a Lua, e tem o astro-rei, que é o Sol, que ele ilumina todos esses planetas. Então, a teoria dos sistemas é assim: existe sempre uma parte do sistema que vai depender de outra para se evoluir. Então, a mão depende do braço, o braço depende da mão, o pé depende do pé. Sempre vai existir uma parte do sistema que vai regir a outra, né? Então, assim, um exemplo: o que seria da Via Láctea se o Sol apagasse agora? Então, todos os planetas morreriam. Então, tanto a Terra, como a Lua, como Marte, enfim, como os outros planetas, dependem do Sol, que é a grandeza máxima no sistema solar. Então, esse foi o meu entendimento da parte da teoria sistêmica, tá? E a minha conclusão e quando a psicologia se encontra com a teologia. A psicologia encontra-se com a teologia ela vem religar, né, o amor do homem com Cristo. E a psicologia ela tende a melhorar a pessoa a viver melhor, a ter uma mente mais sadia, a ter um corpo mais sadio, a entender certos problemas para melhorar a sua vida. Então eu entendo assim,
que hoje é a minha conclusão pessoal, que nós como futuros pastores temos que conhecer as partes técnicas, temos que conhecer as escolas, porém nós nunca temos que esquecer o seguinte, que Deus é a chave de tudo, que Cristo é a chave de tudo, que quando nós formos aconselhar uma outra pessoa, um outro casal, nós temos que entender que é uma pessoa aconselhando uma outra pessoa, fazer com amor, fazer com carinho, porém conhecendo as partes técnicas para que você possa orientá-lo da forma correta e conforme o Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nunca se esqueça que Jesus disse: ame uns aos outros como eu vos amei. Então, a nossa sociedade tem que acreditar em Cristo para que nós possamos evoluir, viver melhor e ter paz no nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite.